Você já fez isso? Acordou motivado, prometeu que hoje ia ser diferente, mas na primeira dificuldade você simplesmente travou? Ou pior, você viu alguém evoluindo, ficando bom, sendo reconhecido e pensou: ah, mas ele tem talento. Me responde uma coisa, quantas vezes você já usou isso para se aliviar? E se essa frase for a maior mentira que você conta para si mesmo? Existe uma ideia que todo mundo aceita sem questionar, de que algumas pessoas nascem com algo especial e outras só precisam aceitar o próprio limite. Mas e se o problema não for falta de talento, e sim a forma como você usa isso como desculpa? Não é sobre capacidade, é sobre decisão, e talvez você nunca tenha realmente decidido. Lee, isso é estupidez. Por que continua fazendo isso a si mesmo? Vamos, jamais poderá vencer o Neji, porque ele é... Bom, ele é um gênio. Um gênio, é? O que significa gênio? Que eu não nasci com grande talento natural e nem dotado como o Neji? Mas eu me esforço e jamais me rendo. Esse é o meu dom, é o meu jeito de ser ninja. Pensa no Rock Lee de Naruto, um cara que literalmente não tinha o talento básico do mundo dele, sem ninjutsu, sem genjutsu, nada, num universo onde todo mundo nasce com alguma vantagem. Ele nasceu sem nenhuma. Agora para e pensa, se talento fosse tudo, ele deveria ter sido irrelevante, mas não foi. No nível mais superficial a gente olha e pensa: ah, ele compensou com esforço, mas isso ainda é raso, porque esforço todo mundo faz por alguns dias. Agora vamos um pouco mais fundo. O que realmente diferencia alguém como ele é a disposição de continuar quando o esforço não traz resultados imediatos. E isso é desconfortável de admitir, porque significa que o problema não é o começo difícil, é o abandono rápido. Agora vamos mais fundo ainda. Imagina que sua vida é como uma academia. Todo mundo entra lá com corpos diferentes, alguns mais fortes, outros mais fracos, mas tem um detalhe: tem gente que usa o corpo inicial como desculpa para não treinar, e tem gente que usa como motivo para treinar mais. O ambiente é o mesmo, o que muda é a narrativa que você cria. Outra imagem para você visualizar é como plantar uma árvore. Você coloca a semente hoje e por dias nada acontece, nenhum sinal. Agora me diz, quantas pessoas desistem nesse momento porque parece que não está funcionando? Mas o que ninguém vê é que a raiz cresce antes de qualquer coisa aparecer. E disciplina é isso, é continuar quando não existe evidência. A psicóloga Angela chama isso de garra, a capacidade de manter esforço e interesse por longo prazo. E o filósofo Friedrich já dizia algo parecido: quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. Mas aqui vai o ponto que ninguém gosta de encarar. E se você simplesmente não tem um porquê forte o suficiente? Porque o Rock Lee não treinava só porque queria melhorar. Ele treinava porque aquilo era tudo o que ele tinha. Era identidade, era sobrevivência emocional. E aqui vem a virada que incomoda. Talento não é o que coloca alguém na frente, é o que dá permissão para a pessoa parar cedo. Quem tem talento muitas vezes relaxa. Quem não tem, ou evolui ou desaparece. E você tá usando o que como desculpa hoje? Vou te dar um exemplo simples. Imagina duas pessoas começando algo novo. Uma aprende rápido, a outra demora. A primeira recebe elogio, então se acomoda. A segunda erra, se frustra, mas continua. Depois de meses, quem você acha que criou consistência de verdade? Agora olha para você. Quantas coisas você começou e parou antes de ficar bom? Quantas vezes você decidiu que não era para você, quando na verdade você só não aguentou o processo? Dói pensar isso, né? Mas é aqui que a maioria trava, porque é mais confortável acreditar que você não nasceu com talento do que aceitar que você não sustentou esforço. Uma coisa te protege, a outra te responsabiliza. E não é sobre se culpar, é sobre enxergar. Você não precisa ser o melhor, mas precisa parar de usar história conveniente para fugir do desconforto. No fim, isso vai muito além de habilidade. É sobre identidade, sobre quem você decide ser quando ninguém tá olhando, sobre o que você faz quando não tem aplauso, resultado ou garantia. Porque no fundo, a diferença entre quem evolui e quem estagna não tá no talento,
tá na capacidade de continuar sendo ruim por tempo suficiente. Então me responde de verdade, se ninguém pudesse ver seu esforço, se não tivesse reconhecimento nenhum, você ainda continuaria? Ou será que sem perceber você já desistiu faz tempo e só ainda não admitiu? Agora vem a virada. Talvez você não tenha falta de talento, talvez você só nunca ficou tempo suficiente em algo para descobrir o quanto você poderia ser bom, porque talento muitas vezes é só resistência disfarçada, e isso te coloca numa posição desconfortável, porque se o problema não é talento, então sobra o que? Suas escolhas, seu padrão, sua disciplina quando ninguém está olhando. Deixa eu ser direto com você, você não tá travado porque o mundo é injusto, nem porque você não nasceu especial, você tá travado porque em algum momento você começou a negociar com o desconforto, e sempre que ficou difícil você recuou. Imagina uma situação simples. Um cara começa a treinar, no começo ele vai animado, depois começa a doer, depois começa a ficar repetitivo, depois ninguém elogia mais, e aí ele para, não porque não podia continuar, mas porque perdeu o sentido. Agora pensa, quantas vezes isso já aconteceu com você, em coisas diferentes. Rock Lee não é inspirador porque ele venceu, ele é desconfortável, porque ele mostra que era possível continuar, mesmo sem garantia, mesmo sem talento, e talvez o mais difícil de aceitar seja isso. Disciplina não é sobre fazer o que você gosta, é sobre fazer o que constrói quem você quer ser, mesmo quando você não quer. No fundo, isso nem é mais sobre treino, é sobre quem você decide ser quando ninguém tá vendo, porque no final o talento pode até abrir a porta, mas é o sacrifício silencioso que decide quem fica. Então me diz, se ninguém pudesse ver seus resultados por um ano inteiro, você ainda continuaria? Ou você também só estava esperando uma desculpa pra parar?